Hoje eu vou mostrar uma hunt alternativa X3 para você aí que gosta de caçar em grupo e nunca consegue um bom respawn. Para você que me acompanha aí há mais tempo, já tá cansado de saber que esse canal aqui é o maior canal de hunts alternativas de Tibia. E para você que é novo aí, seja muito bem-vindo. Hoje, pessoal, eu resolvi trazer essa hunt porque me pediram bastante uma hunt X2. E quando eu fui dar uma olhada nos vídeos que eu tinha gravado aqui, eu achei este aqui que é X3, tá? Que dá tranquilamente para caçar no X2 ou no X4. Quando eu gravei esse vídeo, eu tava no level 859. Faz uns meses aí, tá? O importante é você conhecer esse local, entender como caça aqui e fazer os testes. Então se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificações, deixa o seu like e me espera aí para mim te contar tudo sobre essa hunt. Tibia Blackjack. Aposte seus coins e ganhe muitos dinheiros. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitos Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar, incluindo sistema de Blackjack, roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sports Bet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Haha, ô, salve galera, beleza? Henry na área. Hoje, pessoal, eu vou mostrar uma hunt X3 no último andar da Brain Grounds, uma hunt aí alternativa que fica localizada no deserto de Jakundaf. Lembrando aí, pessoal, que para caçar aqui você precisa ser PA. Praticamente todas as hunts você precisa, tá? Então, se você precisar comprar os Tibia Coins, faz o cadastro aí no Moedas, com o link na descrição, e compre do Moedas para fortalecer a parceria aqui do canal, beleza? Bom, galera, eu sou Knight e vou caçar aqui com um Druid e um Paladin. O level recomendado aí para você caçar aqui, de uma forma que não sofra tanto, é ser acima do level 400. Mas tem pessoas que caçam aqui desde o level 300. Para quem sabe jogar certinho aí e conhece o jogo bem, sabe que a maioria dos locais dá para começar bem antes do level recomendado, principalmente se você tiver em um bom grupo e com boas proteções aí contra a hunt, tá? Os monstros que a gente vai enfrentar aqui são Flincy Lost Soul, Min Lost Soul, Freakish Lost Soul e Green Reaper. Como a gente vai pegar o último andar apenas, o que mais vai ter aí é o ETzão Sarrador Roxo, o Freakish Lost Soul. Então para caçar aqui, galera, você precisa fazer o acesso da Fister of Souls, tá? Caso você não tenha a quest aí, procura ir atrás e fazer, porque vale muito a pena. Você fazendo o acesso desse local, você também ganha acesso ao boss Brainhead, que mostro nesse vídeo aqui, caso você queira saber como fazer. Beleza? Bom, o melhor elemento para caçar aqui, galera, é fogo, por causa do Green Reaper, tá? O fogo é neutro contra os 3 bonecão de posto aí. E como o gelo também é neutro neles, e eu tenho a arma bis, pra mim compensou bater gelo. Mas se sua arma mais forte for fogo, use ela, porque vale mais a pena só por causa do Green Reaper, beleza? O Green Reaper, pessoal, ele é fraco contra gelo, mas como tem o RP e o Druid ali também, aí meio que acaba ficando de boa do mesmo jeito, porque o RP ele destrói tudo aqui. O Holly é forte contra o Green Reaper e contra os 3 tipos de Lost Souls. Eu gosto bastante daqui porque é uma hunt que quase ninguém quer fazer. Geralmente, vale mais a pena pegar o andar -1 junto com o andar -2, porque tem muito mais monstros e o ETzão verde e cinza tem bem menos vida que o roxo.
Então você acaba finalizando bem mais rápido tudo, apanhando menos, fazendo mais loot e mais experiência. Como essa hunt aqui tem mais do roxo e ele bate bastante, aí o pessoal não curte muito. Por isso, abre uma oportunidade para quem gosta de hunts alternativas. Para se proteger, pessoal, use itens aí de proteção contra morte e life drain. Existem diversas maneiras de caçar em grupo, tá? Cada um caça de um jeito diferente. Então eu vou falar o meu jeito e o que eu acho daqui. Esses monstros aqui, galera, eles não são muito de trocar de alvo. Então o Knight sempre deve ir na frente e fazer o lure. Se o Paladin tiver um level maior aí que aguente bem os monstros, aí dá pra ele lurar também e ficar levando ali em volta do Knight, tá? Igual ele tá mostrando aí na maioria dos lures, que no caso é o Koga. Repara que em todas as boxes ele faz isso, e também ele sempre impede o caminho dos monstros de chegar no druide. Isso é importante aqui, galera, porque pelo fato do corredor ser estreito, com poucas voltas aí dá pra acostumar com a força dos monstros e descobrir por onde você vai parar por box. Aí o corredor sendo estreito facilita do druide não tomar trap. O druide, galera, ele sempre deve ficar atento na vida do Knight, principalmente se você for por volta aí do level 400 mais ou menos, porque os monstros são bem fortes e combam bastante. Para você, druide aí, tenta ao máximo não ir na frente do EK ou ficar atrapado por esses monstros. Em X3, galera, se você for até esse level aí que a minha PT tá, é bem difícil de quebrar o respawn. Mas se tivesse X4, com certeza quebraria. No X2 acaba sendo aí mais uma opção boa de hunt alternativa, que não vai quebrar o respawn e dá para aproveitar bem. Então caso vocês queiram finalizar os monstros mais rápido aí, você e todos do grupo podem colocar uma Holly no Free Quiche Lost Soul, o ETzão roxo. Como ele tem bastante vida e como a Holly pega bem nele, vai ajudar demais na kill. Nos outros eu nem recomendo colocar runa, porque eles não têm muita vida, fica ao seu critério. E pro EK, se ele não tiver a Holly e tiver apanhando muito, coloca aí uma Dodge no Free Quiche Lost Soul, beleza? O bestiário do Free Quiche é bem rápido de fazer. Em 40 minutos de hunt deu para fazer quase 400 deles. Em poucas hunts aí dá para terminar os 2.500. Dá para ver que a gente tá caçando de um jeito bem de boa, né? Sem precisar fazer aquele luradão. Se bem que aqui nem dá também, né? Se você quiser dar uma forçada a mais aí no respawn, aí o RP pode lurar os da frente, o Knight ir levando os de trás e o pessoal aí combinar de se encontrar em tal ponto, tá? Aí dá pra fazer uma XP melhor e tudo mais aí. Hunt X3, geralmente, acaba não valendo muito a pena, porque não dá um bônus adicional bom igual o X4. Mas pra brincar é bem legal. Ficamos aí 40 minutos na Hunt, deu pra fazer aí cerca de 3.5 kk/h na HAL. Isso aí seria cerca de 5.2 kk/h no 150%. Aí se você for um grupo aí de level 400, por exemplo, você vai fazer um pouco menos de 5 kk/h, tá? Não é lá essas coisas, mas é uma XP que se você manter uma constância todos os dias, você sempre vai estar upando bem. E o melhor de tudo é que é sem estresse, né? O profit daqui, galera, não é bom, tá? Nesses 40 minutos aí, fizemos uns 110k para cada um. Em uma hora, você vai fazer no máximo uns 250k cada um. Sobre a XP, depois que você se acostumar com a hunt, fazer a volta melhor, usar runas e proteções aí certinho, provavelmente, galera, dá pra você chegar próximo aí, ou um pouco mais dos 6 kk/h, tá? Pra sair, pegamos ali pra fazer o Boss Brainhead, que é bem de boa de fazer. E hoje em dia, como tem o boss diário aí, né? Pra quem curtir fazer, basta fazer ele 60 vezes como a maioria dos outros bosses diários, beleza? Então se você gostou desse vídeo, pessoal, por favor, tá? Não esquece aí de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos assim. Então eu agradeço a todos vocês aí pelo apoio, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu, galera!